Assunto sequências. Começamos aqui com a definição do que é uma sequência. É todo conjunto ou grupo no qual seus elementos estão escritos em uma determinada ordem. Cuida bem com essa também, esse nome aqui, ó, lei de formação. As sequências podem ser classificadas de diversas maneiras, dependendo do contexto em que estão sendo consideradas. Aqui estão alguns tipos comuns de sequências. Então, classifiquei para você aqui. Nós temos vários tipos de sequências, né? Nós temos as sequências numéricas, que são, inclusive, as que mais se apresentam em provas, né? Sequências de números em uma determinada, em uma ordem específica. Nós temos também sequências de letras, né, alfabéticas, sequências de letras ou caracteres em uma ordem também específica. Existem as sequências geométricas, né, aquelas figurinhas que vão se repetindo, sequências de quadros ou figuras em uma ordem específica. Nós temos as sequências de eventos, sequências de ações, ocorrências de um processo ou um fenômeno. E, inclusive, temos também sequências musicais, sequências de notas ou acordes que compõem uma peça musical. Esses são, então, apenas alguns exemplos. E há muitos outros tipos de sequências, dependendo do contexto em que são consideradas. Para fins de estudo aqui, né, nós vamos aqui, dar um pouquinho mais de atenção nas sequências numéricas, alfabéticas e geométricas, tá? E aí se aproxima mais aí com o nosso contexto, tá certo? Vamos falar então das sequências numéricas. Bom, uma sequência numérica, ou simplesmente uma sequência, é uma sucessão de números. Já está dando aqui o nome título, sequências numéricas. Ela pode ser pensada como uma lista de números escritos em uma ordem definida. Então, normalmente a gente define uma sequência desse formato aqui, A1, A2, A3, né? E o que significa A1, A2, A3? Aqui seria então, né, o primeiro termo da sequência, aqui seria o segundo termo, terceiro termo e assim sucessivamente, tá? Os valores A1, A2, A3 são chamados de termos da sequência. O número A1 é o chamado primeiro termo, o A2 é o segundo em geral, a N é dito enésimo termo ou último termo considerado. Então é só uma forma de representar uma sequência. Coloquei uma observação aqui porque em algumas ocasiões é conveniente denotar o primeiro termo da sequência por A0. Nesse caso, a sequência seria essa forma. Então é só uma convenção. Aqui, ó, estou chamando o primeiro termo de A0. Então seria o A1 seria o segundo termo, o A2 terceiro termo e assim sucessivamente. E aqui seria o enésimo termo. Né? Por que enésimo? Eu vou chamar assim, ó, o último termo considerado, pode ser o A20 ou A50, conforme o contexto. Tá? Muito bem. Vamos agora às classificações da sequência, que é importante para nos auxiliar, inclusive, na parte interpretativa de algumas questões. Uma sequência ela pode ser finita ou infinita. O que é uma sequência finita? Quando ela possui uma quantidade limitada de termos, ou seja, tem um fim. Está aqui representado. Começou com 2, o 4, o 7, o 11 e terminou com 16. Então ela tem um início, todas têm um início, e ela também tem um final. Acabou no 16. Uma sequência, inclusive, que possui 5 valores. Pode ser que a sequência seja infinita, quando ela possui uma quantidade ilimitada de termos. Como é que a gente sabe? Quando apresenta-se aqui o sinal de reticência no final, ou seja, ela começou com o primeiro termo 1, depois pulou para o 2, o 4, o 8, o 16 e segue isso aqui a vida toda. Então, é a primeira classificação. Ela pode ser, né? Existe uma outra classificação também, que é crescente, decrescente, monótona, constante ou também chamada oscilante. Vamos ver um exemplo de cada uma delas. Começamos com um exemplo de uma função crescente, quando o termo é sempre menor que o seu sucessor, ou seja, o valor que vem antes é menor que o valor que vem depois. O sucessor é o que vem após, ó, veja, começou com 1, aumentou para o 4. O sucessor, que é o que vem depois, é superior, também é superior e assim por diante. Então, aqui é claro que é uma sequência crescente. Uma sequência decrescente é quando o termo é sempre maior que o seu sucessor, ou seja, o que vem depois é menor que o que estava antes. Começou com 8, caiu para 6, caiu para 4, foi diminuiu para 2, para 0, menos 2, ou seja, é uma sequência aí decrescente. Quando é que é uma sequência monótona? Se for não crescente ou não decrescente. Né? Ou seja, ela começou com um valor, aumentou para 4, diminuiu para 2, aumentou para 4, então veja, ela fica, né? Ela fica na mesma situação, ela começa a crescer e cai, começa a crescer e cai, então ela mantém a mesma situação, por isso é chamada monótona. Quando que é uma sequência constante? Quando o termo é sempre igual. Então, é aquela sequência que tem os mesmos valores, né? Constante, não mudou nada. E a oscilante, essa é perigosa, quando há termos maiores e menores que o seu sucessor. Então, veja só. Começou com 1, diminuiu, aumentou, diminuiu bastante, aumentou bastante, então ela vai oscilando, né? Legal? Bom, existem também casos especiais de sequências conhecidos como, né, as progressões aritméticas e também as progressões geométricas. Temos também alguns exemplos de outras sequências numéricas, eu citei algumas, né? Então vamos ver a primeira, olha só que interessante essa. 2, 4, 6, 8, 10, 2, uma sequência infinita. Você pode classificar essa sequência, é uma sequência dos números pares e positivos. Aqui nós temos uma outra sequência, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você pode classificar, veja que é uma sequência também infinita. É a sequência dos números naturais, exatamente, começando com 0, são só números inteiros não negativos. Nós temos uma outra sequência aqui embaixo, 10, 20, 30, 40, 50. Você pode classificar essa sequência tanto como é uma sequência de números múltiplos de 10, ou também poderia ser uma PA de razão 10, enfim. E essa sequência famosa, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, é a famosa sequência dos números primos. Aqui não poderia deixar de falar de uma das sequências mais conhecidas na matemática, a sequência de Fibonacci. É uma das sequências numéricas mais conhecidas na matemática. Ela começa com os números 0 e 1, e os números subsequentes são obtidos somando os dois números anteriores. Tá? Aqui deixa eu só explicar, né? Você pode encontrar, né, na literatura, informando que a sequência Fibonacci começa com o valor 1 ou com o valor 0. Né? Então, dependendo do contexto, é aceito as duas possibilidades. Certo? Então, como é que é a regra? Se você olhar com atenção, olha só que legal a sequência Fibonacci. A partir do terceiro valor, ou qualquer valor é a soma dos outros dois. Se eu somar esses dois aqui, ó, 1 mais 0 vai dar 1. O 2 é a soma dos dois anteriores. 1 mais 1 dá 2. O 3 nasce da onde? Da soma dos dois anteriores. O 5 nasceu da onde? Da soma dos dois anteriores, 2 mais 3. O 8 é a soma dos dois anteriores, 3 mais 5. O 13 é a soma dos dois anteriores. E assim sucessivamente. Então, cada termo é a soma dos dois anteriores. Tá? Essa é a famosa sequência de Fibonacci. E não poderia deixar de exaltar também, né, que reforçar a sequência dos números primos. Os números primos são números naturais, lembrando que tanto a sequência de Fibonacci quanto a sequência dos números primos são sequências infinitas, né, limitadas. Os números primos são números naturais, maiores do que 1,
que possuem somente dois divisores, ou seja, são divisíveis por um e por ele mesmo. O teorema fundamental da aritmética garante que todo número natural maior que 1 é primo ou pode ser escrito como produto de números primos. Então, essa aí é a sequência dos números primos. Qualquer número que está aí só tem dois divisores, um e ele mesmo. Algumas observações, né? O número 2, que é o primeiro dos primos, ele é o único que é par. Tá? Não existe outro número par. Né? E aproveitando para falar aqui sobre o teorema fundamental da aritmética, disse que qualquer número natural, ou ele é primo, ou ele pode ser escrito como um fator de primo. Por exemplo, o número 6 não está aqui. Ó. O número 6, ele não é primo. Né? Não, por que não é primo? Porque o 6 ele tem quantos divisores? Ele pode ser dividido por 1, por 2, por 3 e pelo próprio 6. Então o número 6 ele possui 4 divisores. Por isso ele não é primo, porque para ser primo só pode ter dois divisores, um ele mesmo. Mas se ele não é primo, então ele pode ser escrito pelos fatores, né? Pelo produto de primos. Eu falo disso teorema, e é verdade. Porque o 6 ele é o mesmo que 2 vezes 3. Esse aqui é primo, né? E esse aqui é primo. Então, um número natural, ou ele vai ser primo, ou ele pode ser escrito como um produto de números primos. Legal? Muito bem. Lei de formação de uma sequência. Né? Que a gente entende o que é uma lei de formação. É o que rege, é o que está por trás para explicar porque aquele número aparece depois do outro e assim por diante. A lei de formação de uma progressão é a regra que rege essa sequência. Para obtermos os elementos de uma sequência, é preciso ter uma lei de formação da sequência. Então, assim, ó, eu te dou uma sequência numérica e pergunto quem é o próximo elemento, é o próximo valor. Olhando para a sequência, você tem que entender qual é a regra que está por trás. Tá? Se você não conseguir desvendar essa lei de formação, se ela não foi fornecida, né, fica difícil você ter certeza quem é o próximo valor. Então, de qualquer forma, a gente tem que tentar, às vezes, deduzir quem é a lei de formação e, às vezes, a questão de dar a lei de formação. Fica até mais fácil. Vamos aprender um pouquinho com exemplos. Vem comigo. Então, o primeiro exemplo diz o seguinte. Determine os quatro primeiros elementos de uma sequência tal que a n igual a 10 elevado a n mais 1. Então, aqui ele deu a lei de formação. E esse n pertence aos naturais sem o zero. Isso aqui significa naturais sem o zero. Então vamos lá. Para definir essa sequência de números, né, já vamos aqui, ó, deixar ela preparadinha. Vai vir o primeiro termo, segundo termo, terceiro, quarto e assim por diante. Bom, para descobrir, a lei de formação está aqui. Ó. Essa aqui é a lei de formação. Então eu vou utilizá-la para descobrir quem são os valores. Eu vou começar com n sendo igual a 1. Né, porque o n sendo igual a 1, aqui ó, naturais sem o zero. Esse conjunto aqui dos naturais com asterisco quer dizer que o zero sai fora. Começa com 1, o 2, o 3, o 4 e assim por diante. Vou começar com 1. Então, no lugar do n eu coloco 1. Como é que vai ficar? Ó? A1 igual a 10 elevado a 1 mais 1. Então, no lugar do n aqui, ó, eu coloco 1. Então, o primeiro termo vai ser 10 elevado a 1, que é 10, mais 1, que vai ser quanto? 11. Então, tá aqui, ó, o primeiro termo, que é o A1, vale quanto? Vale 11. Vamos em busca do segundo termo, ou seja, o A2. Então, no lugar do n eu vou colocar o valor 2. Então, vai ficar A2 igual a 10 elevado a 2 mais 1. Portanto, o A2 vai ser 100 mais 1, que vai dar quanto? 101. Então, está aqui o segundo termo, 101. E assim nós vamos aplicando a lei de formação para encontrar os termos subsequentes. Ah, vou encontrar mais um, n igual a 3. Então é A3 igual a 10 ao cubo mais 1. Então A3 vai ser 1000 mais 1, que é 1001. Então está aqui, ó, o terceiro termo. Legal? E assim segue o baile. Tá bom? Então aí ficou fácil porque o exemplo deu a lei de formação. Né? Vamos a mais um. Monte a sequência numérica utilizando a lei de formação. Vai dar uma outra lei de formação. Então cada sequência ela vai possuir um tipo de lei de formação diferente. Então, novamente, vamos tentar descobrir quem é os primeiros termos dessa sequência dada essa outra lei de formação. O primeiro termo, segundo termo, terceiro, quarto. Eu vou até colocar aqui, ó, A1 primeiro termo, A2 segundo, terceiro, quarto termo. Então agora, né, eu coloco aí os valores, tá, que eu quiser. Né? Se eu quiser considerar que começando com n igual a 1, vai ficar A1 igual 1 dividido por 1 mais 1. Então onde tem n? Aqui, aqui e aqui. Ó. Então o primeiro termo vai acabar sendo quem? 1 sobre 2, uma fraçãozinha. Eu vou colocar aqui, ó, vai ser meio. Quem será o segundo termo? No lugar do n a gente coloca 2. Então A2 igual a 2 sobre 2 mais 1. Ou seja, o segundo termo é 2 terços. Vamos encontrar mais um. N igual a 3. No lugar do n a gente coloca 3. A3 igual a 3 sobre 3 mais 1. Ou seja, o terceiro termo, 3 mais 4 sobre 4. E assim por diante. Agora, às vezes você começando a resolver, já entende a lei. Ó. O primeiro termo começa com 1 em cima e o sucessor lá embaixo. Segundo termo, o 2 em cima e o sucessor embaixo. Terceiro termo, 3 em cima e 4 embaixo. Será que para o quarto termo você já não consegue adivinhar direto? É o 4 em cima e o que vem assim, o sucessor logo abaixo. Pronto. E assim você vai seguindo. Ok? Então, está aí um exemplo. Vamos falar agora sobre as sequências geométricas e literais. Quando olhamos uma sequência com figuras geométricas, com uma gravura em diferentes posições, com números, com letras ou situações, é preciso analisar o que muda de um quadro para o outro e reconhecer o padrão utilizado para formar a sequência. Depois de saber o padrão, é possível continuar a sequência ou mesmo descobrir algum pedaço que está faltando. Okay? Então, você vai verificar alguns exemplos quando começamos com esse primeiro. Observe e pense em quais seriam os próximos tempos. Então, são sequências aí de figuras, aí você tem que analisar. Né? Bom, começou com um risquinho de pé, na posição vertical, e esse mesmo risquinho deitou. Depois veio 2, e os mesmos 2 na posição horizontal. Então já conseguimos entender mais ou menos o padrão. Um risquinho de pé, um risquinho deitado. 2 risquinhos de pé, 2 risquinhos deitados. Quem seriam os próximos? Vamos pensar? Professor, eu acho que seriam 3 de pé, e depois os mesmos 3 nesta posição. E o próximo? 4 e 4 deitado. Simples assim, tá vendo? Então a gente acabou já de cara, intuitivamente reconhecendo o padrão. Uma unidade de pé, uma unidade deitada. 2 de pé, 2 deitado, 3 de pé, 3 deitado, 4 de pé, 4 deitado e assim, sucessivamente. Tranquilo? Vamos mais um exemplo? Olha esse aí legal, hein? Os quadrinhos, ó. Agora a gente tem que associar, às vezes a gente tem que associar com números, né?
Vai entender? Bom, esse aqui tem um quadradinho. Aqui já passou a ter 4 quadradinhos. Vamos contar esse aqui 3 vezes 3 aqui já tem 9 quadradinhos. 4 por 4 aqui tem 16 quadradinhos. 5 por 5, 25. 6 por 6, 36. Que sequência de números é essa aqui famosa? São os famosos números quadrados perfeitos. Porque a partir deles é perfeitamente possível formar quadrados. Ó, começa com 1, o 4, o 9, o 16, o 25, o 36. E depois quem seria? Quem seria os próximos? Você já entendeu a regra? Porque aqui é o seguinte, ó, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, é só somar, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado, 6 ao quadrado, o próximo seria 7 ao quadrado, então seria 49. Se eu tivesse que desenhar aqui, ó, eu ia desenhar 49 quadrinhos, 7 por 7. Né? Aqui 8 ao quadrado, 64, 9 ao quadrado, 81, e segue assim por diante. Tranquilo? Então a lei de formação dessa sequência de figuras está, na verdade, justificada pela sequência dos números quadrados perfeitos. Esse também, olha só que bacana esse exemplo. Né? Nós temos aí, ó, triângulozinho, aqui começamos com um triângulo, vou colocar a quantidade aqui. Aqui a gente já percebe que tem 3, aqui já passa a ter 6 triângulos. Se eu perguntasse quantos triângulos teria a próxima figura, o que você tem que associar? Opa aí, o que aconteceu? Tinha 1, o 3 aumentou 2. De 3 para 6, aumentou 3. Então aumentou 2, aumentou 3, vai aumentar 4. Então a próxima figura aqui, ó, vai ter 10 triângulos. Ó. Começa aumentando uma unidade a mais na base. Teria então aqui, ó, mais ou menos isso aqui. E a próxima figura? Quantos triângulos teria? Olha, pessoal, aumentou 2, aumentou 3, aumentou 4, vai aumentar 5. 10 mais 5 vai dar 15. Então a próxima figura vai ter 15 aqui. Ó. Então vai ter 15 triângulos, começando com 5 na base, sempre aumentando uma unidade a mais na base. E a próxima figura se repete. Inclusive, essa sequência de números é uma sequência também muito famosa, que ela é intitulada de os números, ó, adivinha? Números triangulares. Quem são eles? 1, 3, 6, 10, 15. A próxima aqui somaria 6, seria 21. E assim segue essa sequência final. Famosos números triangulares. Agora vamos ver sequências de letras. Olha que bacana esse exemplo aí. Ó. Se te der aí, ó, 2, 3 segundos para você pensar e me dizer qual é a letra que vai ocupar o espaço aqui que está faltando. Para você responder isso, com uma assertiva você teria que pensar e descobrir o que está acontecendo. Que lei de formação começou com o J, pulou para o F. Depois pulou para o M, pulou para o A, voltou para o M. E quem seria a próxima letra? Que depois tem o J, o A, segue algumas e termina com a letra D de dado. E aí existe uma regra que está por trás aí. Que regra seria? Às vezes, é interessante a gente associar essas sequências, tanto numéricas, com fenômenos da natureza, eventos. E se eu falar para vocês que essa sequência representa, cada letra representa o início, né, dos meses do ano, está aqui a lei de formação, está aqui a regra que define. Olha só que interessante, ó. Janeiro, fevereiro, professor, não ia descobrir, março, abril, maio, então quem seria isso aqui? Qual letra seria ali? Junho seria a letra J. Vamos substituir então pela letra J lá. Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e termina com a letra dezembro de D. Tá certo? Os meses. Então a lei de formação dessa sequência que rege essa sequência de letras são os meses do ano. Tá? Trouxe mais esse exemplo. Porque esse exemplo, inclusive, é um dos mais cobrados, né, em questões de sequências de letras. Olha só que interessante. Qual a letra que ocupa a posição 2022 na sequência literal? Então, esse tipo de questão cai muito em prova. Tá? O que nós temos que olhar primeiramente na sequência de letras? Tentar reconhecer uma repetição. Vamos pensar comigo aqui. Ó. Começou com a letra P, certo? Ó. Começou com a letra P, depois vem aqui a R, a S, R, Q, começou a P de novo. Então, eu já percebi um detalhe aqui. Ó. Deixa eu escolher uma cor azul. P, Q, R, S, R, Q, P de novo. Então, até aqui, ó, as coisas vão se repetindo. Ó. Há uma repetição. Observe se não acontece exatamente isso. Ó. P, Q, R, S, R, Q. P, Q, R, S, R, Q. P, Q, vai continuar. Então, o que a gente já observou? Que a cada 6 letras, essa sequência volta no início. E segue isso aqui, ó, infinitamente. Até aí tudo bem, né? Então, nós temos aqui, ó, 6 letras se repetindo de 6 em 6. A questão quer saber qual é a letra que ocupa a posição 2022. E agora, essa dica aqui vale ouro, porque isso aqui cobra-se muito em prova. Como é que você faz? Você vai pegar o 2022 e nós vamos dividir esse valor pela quantidade de letras que vão se repetir a cada ciclo. Eu vou dividir por 6 esse valor aqui. Tá certo? Vamos lá? Vamos partir para a divisão? Pega os dois valores, 6 vezes 3 dá 18. Sobra 2, abaixo 2, dá por 3 de novo. 18. Sobra 4. Né? Baixa de novo aí. Sobra 4. Ou multiplica tudo, né? Por 333 também dá certo. Baixo 2. Dá por 7. E resta 0. Eu queria que desse um valor diferente, né? Desse um valor diferente para não ter a posição lá, né? Mas tá bom. O resto 0 é a posição que vai acabar a letra, né? Então o resto aqui, ó. Resto 0. O que acontece? Agora nós vamos ajustar e descobrir em que posição vai dar. A dica é o seguinte. Você vai colocar para cada letra um valor. Deixa eu complementar aqui, ó. Usando essa dica você nunca vai errar, né? Você vai colocar 1 aqui, 2, 3, 4, 5, e a última letra, ao invés de 6, você vai colocar o 0. Porque o que significa aqui? Ó? Vai acontecer 3.337 ciclos iguais a esses.
e vai acabar na letra que é o resto. Então vai acabar na última letra que é a letra Q, tá certo? Eu poderia usar um outro exemplo, poderia botar 2000, por exemplo, né? Se fosse qual a letra que ocupa a posição 2000. Aí daria resto 2. E o 2, né, ia acabar, ou o resto com menos 3 unidades aí, né? E você só enquadra na letra que termina aqui, tá certo? Então, depois na sequência nós vamos fazer inclusive uma questão parecida, né? A gente vai ter mais um exemplo aí para comprovar isso aí, tá bom? Legal? Muito bem, então já sabemos inclusive como proceder em sequências numéricas, né? Onde se tem aí a questão de posição de letras numa determinada sequência. Primeiro passo, então, é identificar o número de repetições, coloca esse númerozinho, pega o valor, divide pela quantidade, e o resto você iguala na posição ali. Então, né, vai para, não, mas me perdoem, gente, olha, agora que eu vi é 2002, não 2022. Eu vou fazer o seguinte, já vai servir até de exemplo essa aí, né, vai servir até de exemplo. Professor, você botou 2022, mas tá bom, guarda esse exemplo então aqui, ó, exemplo 1, agora que eu verifiquei, por isso que eu estava olhando, exemplo 2, qual vai ser a posição 2002? Aí fica 2 exemplos, melhor ainda, né? Por isso que eu coloquei um 2 a mais, tá dando o resto zero, onde é que eu tô errando? Tá, vamos dividir então agora conforme o exercício pede. Se for 2022, que foi um exemplo que eu usei aqui, ó, pararia na última letra. E se for 2002, dividido por 6, né? Aí sim vai dar um resto diferente, né? Diferente de 0, pega o 20, dá por 3, 18, sobra 2, baixa mais um 0, dá por 3, 18 sobra 2, baixa o 2, dá por 3, 18 sobra 4. Agora vai parar o resto 4. Então a letra que ocupa a posição 2002 vai lá no 4. Qual é o 4? Veja lá, o 4 vai parar aqui na letra S. Tá certo? Então essa sequência de 2002 letras vai parar na letra S. Eu coloquei aqui, né, equivocadamente, mas serviu até de exemplo. Se fosse a posição 2022, vai parar na letra Q. Na posição 2002 vai parar na letra S. Agora ficou até 2 exemplos no mesmo exemplo. Show de bola. Questão agora. Vamos lá? Primeira questão é o seguinte. Reforça até um conceito que já vimos da série de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é bastante utilizada para exemplificar sequências distintas, por recorrência, ou seja, sequências em que se pode determinar um tema a partir do conhecimento de termos anteriores, o que a gente chama de sequências definidas por recorrência. No caso da sequência Fibonacci, escreve-se T, n mais 2 igual a Tn mais 1 mais Tn. Desse modo, pode-se obter um termo qualquer conhecendo-se os 2 termos anteriores. Considerando o exposto acima, determine o termo T 2021 da sequência Fibonacci, sabendo que o T 2018 vale N e o T 2020 vale P. Olha que questão legal, hein? Vamos lá, uma excelente questão. Então vamos à sequência. Uma sequência definida aí pela regra de Fibonacci. A questão, né, vai dar os valores de T 2018, falou aqui vale M, depois 2019, 2020 e 2021. E segue infinitamente. Então aqui, ó, termo 2019, termo 2020 e o termo 2021. 2021. Nos deu o termo 2018, que vale M, e o termo 2020, que vale P. Né? E a pergunta é justamente quem vai ser o termo 2021. Certo? Quem será esse termo? Vamos trocar essa dúvida por uma letra, né? Vou chamar aqui de Y, por exemplo. E essa aqui que não foi perguntada, eu vou chamar de X, mas a gente vai precisar dela. Por que a gente vai precisar dela? Porque usando a regra de Fibonacci, esse valor aqui, ó, ele nasce da soma dos dois anteriores. Né? Então, P ele vai ser igual ao X mais o M. Né? E o Y, que é, inclusive, a dúvida do problema, a gente chama de Y, ele vai ser a soma dos dois anteriores, P mais X. Tá? E aí temos as opções ali. Ó. Agora, vamos trabalhar um pouquinho esse X aqui, ó, porque esse X aqui, ó, em função de P e M, se eu jogar o M para o primeiro membro lá, eu chego à conclusão que P menos M é igual a X. E aqui no Y agora eu substituo ele, porque Y é igual a P mais o X. E quem é o X? Ó, é P menos M. Logo, o valor do T 2021, que nós chamamos de Y, vai ser 2P menos o valor de M. Está aqui uma excelente questão resolvida para você no detalhe. Ok? E aí nós temos as opções lá na letra D, elencando lá o valor do T 2021. Vamos para a próxima questão. Olha assim, agora chegamos naquela parecida, né? Essa aqui é um pouquinho mais interessante. O menino escreve várias vezes a palavra liquigás da seguinte forma: liquigás, você já consegue já de cara identificar aqui a repetição ocorrendo exatamente na palavra liquigás. E segue a vida toda. Questão interessantíssima, né? Mas olha a pergunta. Ele resolve parar imediatamente após escrever a 675 letras. Ele escreveu, ó, que loucura. Chega a fazer um calo na mão, né? Olha a pergunta. Qual o número de consoantes escritas pelo menino? Vamos entender o seguinte. Aquela quantidade de letras lá que você vai se repetindo ali, que gasta em quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. 8 letras. E ele vai escrevendo a quantidade de letras, e ele escreve 675 vezes. 675 letras, perdão. Então vamos lá. Vamos entender quantos ciclos ele vai rodar. 675 dividido por 8. Dá por 8 aqui 64, sobra 3, baixo 5. Dá por 4 aqui, dá 32. Sobra 3. Ele vai parar em qual letra? Opa, professor, aquela dica, hein? Exatamente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e a última tu coloca o 0. Então ele vai parar justamente na letra O. Na letra Q. Esses 84 aqui significa o seguinte: ele escreveu 84 vezes a palavra liquigás completinha. Mas ele parou I, L, I e Q. Então ele escreveu 84 vezes a palavra completa liquigás e parou na letra Q, L e Q. Agora, quantas consoantes tem a palavra liquigás? Consoantes. 1, 2, 3, 4.
Então, se ele escreveu 84 vezes 4 consoantes, então a quantidade de consoantes é só multiplicar. 84 vezes 4 dá 336. Só que ele escreveu mais 3 letras, e dessas 3 letras, eu tenho 2 consoantes. Então ele escreveu mais 2 consoantes, tá aqui, ó. Então, na verdade, ele escreveu 338 consoantes. Que questão interessante, hein? E você tem a respostinha lá, ó, na letra E. Legal? Muito bem, fechamos então com essa próxima questão, que é interessantíssima, que diz o seguinte. Os números triangulares são números que podem ser visualizados através de pontos dispostos em forma de triângulos equiláteros. Nesse contexto, o primeiro número triangular é o 1. Representado por um ponto, e do mesmo modo, o segundo é o número 3, representado por 3 pontos. A figura seguinte apresenta os 4 primeiros números triangulares dessa sequência. Então, nós já até vimos a parte de teoria, né? Então, aqui, ó. 1, aqui tem 3, 4, 6 bolinhas, aqui tem 10, são os famosos números triangulares. Vamos ver a pergunta. Se esse padrão se mantiver, então, o 42º número triangular será composto por um total de quantos pontinhos? Olha só que interessante. Então, o primeiro número triangular tem 1 ponto. O segundo número triangular tem 3 pontos. O terceiro número triangular tem 6. O quarto tem 10. Então, o que você pode pensar assim, ó? O primeiro número triangular, se eu fosse colocar isso aqui numa sequência, ó, A1, A2, A3, A4, o A1, que é o primeiro valor, tem uma bolinha. A segunda figura tem 3 bolinhas. E se você perceber, é 1 mais 2. Ó. Opa, professor, não é mesmo. O terceiro número triangular é 1 mais 2 mais 3, que dá justamente o total de 6. Deixa eu colocar o total aqui também. 6. Vou continuar aqui. Ó. A quarta figura é 1 mais 2, de cima para baixo. Ó. 1 mais 2 mais 3 mais 4. E não é verdade que dá 10. Então, o que a gente percebe? Que a primeira é 1, a figura 2 é 1 mais 2, a figura 3, 1 mais 2 mais 3, a figura 4 é 1 mais 2 mais 3 mais 4. Logo, a figura 42, que é o que está perguntando, o A42, será 1 mais 2 mais 3 mais 4 e até o 42. Vai dar um total de bolinhas aqui. Aqui você vai ter que pensar um pouquinho, porque isso aqui, ó, é uma progressão aritmética, é uma PA de razão 1. E existe uma forma de eu contar todos esses valores de uma forma muito simples. Vem para cá. Você vai usar um conceitozinho da soma dos termos de PA, mas ó, sabe como é que você faz? Você só precisa do primeiro valor e do último, e da quantidade de valores que tem nesse intervalo. Você vai somar, então, o primeiro com o último, vai multiplicar pela quantidade e dividir por 2. Sempre assim, tá? Soma o primeiro com o último, multiplica pela quantidade de valores e divide por 2. E aí, esse é o conceito da soma dos termos de uma PA. Aqui, ó, 42 dividido por 2 dá 21. Então fica 43 vezes 21, ok? 43 vezes 21 vai dar 903. Então, a figura 42 vai ter 903 bolinhas, né? Formando um triângulo. A resposta está lá na letra D de dado. Ok? Muito bem, com isso aí a gente finaliza, né, a aula aí de sequências, né? Resolvemos algumas questões e agora é aquele momento que eu passo a bola para você, porque agora é só praticar, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula e nos encontramos nas próximas aulas. Bons estudos.